Olá, 28 de novembro de 2018, as principais notícias desta quarta-feira estão agora aqui na TV Difusora. Consumidores aproveitam vantagens do balcão de renegociação de dívidas promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado. O Ministério da Saúde aponta queda no número de mortes por AIDS no Maranhão. No quadro que vem por aí, vamos falar sobre o fim do Ministério do Trabalho. No estúdio eu recebo também o secretário de Estado da Fazenda para falar sobre medidas de desconto para o pagamento de impostos, como, por exemplo, o IPVA. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado. São 7 horas da manhã, o dia está só começando, uma quarta-feira, e a gente está aqui, cheio de informação para levar para você que está aí em todo o estado, aos amigos aí em Caxias, em Codó, aos amigos em Timbiras, nossos amigos que nos acompanham na programação da TV Difusora Sul, aí em Imperatriz. Um ótimo dia para você. Daqui a pouquinho vamos trazer com o Luiz Carlos Lima as principais informações aí de Imperatriz, de toda a região tocantina, tá bom? Para muita gente, fim de ano é também tempo de renegociar dívidas para começar aí 2019, com o nome limpo. Para facilitar esse desejo, o Tribunal de Justiça do Estado está oferecendo uma oportunidade para consumidores e empresas. Sabe aquela história de que é conversando que a gente se entende? Pois é, o TJ preparou o balcão. É só chegar e negociar. Seu Arthur procurou o balcão de negociação a fim de ter mais informações sobre um débito bancário que lhe foi atribuído. E aproveitar essa oportunidade de negociação junto à instituição financeira chamada Banco do Brasil, pelo qual eu recebo meus vencimentos, e apareceu um débito indevido. Eu quero verificar que em loco, que débito é esse. Eu quero verificar porque meu nome está no Serasa e eu quero saber o motivo, se é possível renegociar aqui ou pagar logo à vista, entendeu? Em 9 edições, o balcão de renegociação de dívidas em São Luís, Imperatriz, Santo Inês, São José de Ribamar e Timon já registraram mais de 21 mil atendimentos, em que os débitos originais, que somavam 41 milhões, foram renegociados em pouco mais de 26 milhões de reais, uma média de descontos de 36,5%. Uma iniciativa que visa a resolução de débitos e conflitos, sem a necessidade de uma ação judicial. Mostrar para a sociedade que não há necessidade de haver uma judicialização, há uma possibilidade de se resolver diretamente com os credores, a exemplo do que acontece já com esse projeto exitoso do Tribunal de Justiça, que se chama Sexto Balcão de Renegociação de Dívidas. Então, a população tem de forma célere. Ao todo, 12 empresas estão com estandes montados no balcão de renegociação. Mas caso o consumidor tenha uma dívida ou alguma outra pendência com empresas ou instituições que não possuem estandes nesta edição, o balcão também possui uma plataforma digital, em que de forma online a mediação pode ser realizada. Além de renegociar suas dívidas aqui no balcão, o cidadão tem a oportunidade de resolver uma demanda que ele tenha aqui mesmo. Ele tem acesso aqui, por exemplo, a uma ferramenta digital que é o consumidor.gov. Ele pode, online, através de um chat, tentar resolver a sua situação sem a necessidade da intervenção de um juiz. Os interessados em participar do balcão podem ligar para o telefone 0800 707 1581 ou mesmo se direcionar ao Pátio Norte Shopping até o dia 30 deste mês, sempre das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Você viu aí, consumidor.gov.br é uma boa alternativa também para você que não precisa se deslocar nesse dia a dia, nessa correria do dia a dia, para renegociar a sua dívida. Uma ótima opção aí, uma boa ideia. São 7 horas e mais 4 minutos, 7:04. A polícia continua a caçada ao bando que explodiu um cofre em uma central de distribuição do Banco do Brasil em Bacabal. Ontem, várias pessoas procuraram a polícia para devolver valores pegos de forma indevida, depois que os bandidos deixaram o local. Os detalhes foram apresentados em entrevista coletiva na sede da Secretaria de Segurança do Estado. Na coletiva foram repassados detalhes da ação policial após o crime praticado em Bacabal. O bando é formado por 78 integrantes, entre homens e mulheres. A quadrilha possui ligações em todos os estados do Nordeste. No Maranhão, já estão todos identificados. Um fato novo foi relatado durante a coletiva. Um policial militar do Piauí, identificado por André dos Anjos de Souza, foi preso.
Além dele, outras 7 pessoas também foram presas. Isso porque pegaram dinheiro que ficou espalhado pelo chão após o crime. Luiz Gustavo Lima Mendes, que é soldado do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, também foi detido pela polícia. Ele foi à delegacia na manhã desta terça-feira fazer a entrega de R$5 mil. Ele também está sendo investigado pela polícia. Um outro morador da cidade, identificado por Cleoni Borges Araújo, foi o inocente morto pela quadrilha após não obedecer uma ordem do bando. Lamentável, após esse ataque da quadrilha, pessoas de bem se envolvem com um desvio de conduta, pegando um dinheiro que não é seu. Ao contrário de ter uma postura solidária ao sistema de segurança, vão tentar levar uma vantagem ilícita, uma vantagem moral. Por isso mesmo, foram autuadas pelo crime de furto, inclusive o soldado do Piauí e do Corpo de Bombeiros. O comandante da Polícia Militar do Maranhão disse que após a confirmação do crime, vários policiais, até de folga, foram de imediato ao município de Bacabal ajudar no combate à quadrilha. Tomamos conhecimento dessa ação, informados a partir do Copom do 15º BPM, que estava sob forte ataque. Uma policial que não teve acesso ao rádio para fazer a comunicação do fato, fez uso de meios de fortuna para comunicar o ocorrido. Então ela lançou mão do seu próprio celular para, através de mensagens, alertar toda a região e o alto comando da Polícia Militar. Também quero enaltecer aqui o posicionamento dos policiais de folga, que estão logo tomaram conhecimento da ação criminosa, se apresentaram voluntariamente para dar o contraponto necessário a essa ação. O delegado-geral da Polícia Civil destacou o trabalho do Estado do Maranhão no combate à quadrilha de roubo a bancos. A última ocorrência deste tipo no Maranhão não ocorria há anos. Nós temos a felicidade de evitarmos várias ocorrências no nosso Estado. E por isso somos referência nesse trabalho. O cerco policial permanece no município de Bacabal e em outras cidades maranhenses estratégicas para não permitir a saída dos bandidos ou do dinheiro que foi roubado aqui do Estado do Maranhão. Um vídeo mostra parte do bando em cima de uma ponte que passa sobre o rio Mearim com 2 veículos. Um deles é incendiado. A possibilidade do dinheiro roubado está sendo transportado em barcos. Nós vamos buscar todos. Onde quer que estiverem, nós iremos buscá-los. Sem dúvida nenhuma, já fizemos isso em todos os casos de ataque à banca aqui no Estado do Maranhão e não será diferente desta vez aqui em Bacabal. E a firmeza que usamos no primeiro momento, vamos usar na investigação criminal para prendê-los. Vamos falar mais sobre esse assalto lá, sobre esse caso lá de Bacabal com o Silvan Alves, nosso especialista em segurança, porque é um caso que ganhou grande repercussão. Aliás, foi um dos assuntos mais acessados, inclusive, na internet, exatamente, já de imediato no dia seguinte, né, Silvan? Exatamente. Como é que você avalia essa entrevista coletiva, Silvan? Deu para perceber mais detalhes da ação. Houve uma crítica, inclusive, à própria instituição bancária, que já se defendeu, falou que não tem como passar essa informação, mas, de todo modo, a Secretaria se posicionou sobre o assunto. É verdade. Ficou claro que é uma quadrilha internacional, porque, de qualquer forma, o Zé de Lessa, não é? Ontem o secretário fez questão de frisar que ele é baiano, mas em função de estar sempre atacando agências bancárias no norte, nordeste do Brasil, ele hoje mora no Uruguai, reside lá no Uruguai, né? E ele tem toda uma estrutura, estava num carro blindado, né, em Bacabal. E é uma questão de tempo agora para que ele possa ser preso. A confirmação do número muito grande, não é, de integrantes dessa quadrilha, mais de 70 homens que atacam as cidades aí, já atacaram em outras cidades do interior do Brasil, né, e que fizeram agora essa última ação em Bacabal. Essa questão aí da falta de informação, isso é de praxe hoje, há uma recomendação do próprio Banco Central, né, em função justamente dessas ações do Novo Cangaço, esses ataques a transportadoras, ataques a carro forte, né, de que as instituições financeiras façam esse tipo de comunicado. Se não comunicou a Secretaria de Segurança Pública, pelo menos a Polícia Federal deveria ser notificada, deveria ser informada. É um volume muito grande de recursos, não é R$1 milhão você está falando em milhões. Não é? E que chegaram na sexta-feira, pernoitaram lá, passaram sábado e domingo, não é? Que só sairia, esse dinheiro todo só sairia na segunda-feira, que era justamente para abastecer as agências bancárias lá de toda a região. Então, no mínimo, o que se presume, que o secretário deixou claro, é de que os criminosos tiveram essa informação, não sabe de quem,
né? Mas eles tinham uma informação privilegiada. Como é que eles iam saber? Bandidos que vêm de outro estado, como é que eles vão saber que chegou o carro forte lá, que abasteceu na sexta-feira e que o dinheiro só sairia? Por isso a pressa deles ia atacar no domingo à noite, porque segunda-feira o dinheiro já ia ser retirado. Então é isso que chama atenção, e ele mandou, com toda razão, o pessoal do Departamento de Combate a Roubo a Banco fazer uma investigação nesse sentido. Pode ser que alguém tenha falhado, esquecido, pode ser, mas que é sintomático e precisa ser apurado, precisa ser investigado. Silvan, a polícia está lá em Bacabal, indo na casa de algumas pessoas, recebendo informações até de parentes das pessoas sobre, olha, tem dinheiro aqui, ou entrou um dinheiro aqui que a gente não sabe de onde veio, enfim. Foi um professor, né? Um professor, ele estava com R$1 milhão de reais. Há um bombeiro. Ele foi de manhã, a polícia estava com surpresa de chegar com aquela sacola de dinheiro lá na delegacia para entregar, né? Primeiro, nesse caso do professor, ele ficou com medo, ele ficou pressionado, porque muita gente, o que está acontecendo? Muita gente que tomou conhecimento, que fulano de tal pegou um bom dinheiro, está com um bom dinheiro guardado, começa a fazer chantagem, entendeu? É complicado. Ameaçar. E perigoso, aí, muito perigoso. Aí o que ele fez? Poxa, eu estou com esse dinheiro todo aqui. Ele pegou e fez o certo, foi lá na delegacia e entregou o dinheiro. Tem um caso o bombeiro que entregou os irmãos e os amigos. Os amigos e tal, que estavam gastando já por conta desse dinheiro. Aí ela viu aquele negócio estranho, foi lá e comunicou. Na delegacia, comunicou na polícia. O bombeiro, que também já tinha informação, né, que ele tinha pego o dinheiro. Esse é mais grave. E aí ele foi lá. Né? Esse é grave, porque é militar, né, ele sabe das consequências disso aí. E aí, por isso, ele foi autuado em flagrante. É um exemplo do que aconteceu com aquele policial, o Amoré, que é lá do Piauí, soldado da Polícia Militar do Piauí, que foi pego lá dentro do banco também, juntando dinheiro, e foi autuado em flagrante. Teve um cidadão que agora, de manhã, já foi devolver 300 mil. Agora, está lá na delegacia lá de Bacabal, nesse momento, fazendo o termo de entrega. E um outro que ele se arrependeu de ter pego o dinheiro todo e aí queria devolver, mas só que quando ele foi na casa dos parentes dele, que ele deu dinheiro para todo mundo da família, os parentes, não devolvo não entrego não. Aí ele foi na delegacia, está lá na delegacia dizendo que ele deu dinheiro para fulano, que são os parentes dele para entregar o dinheiro. Daqui a pouco a família inteira reunida lá na frente da delegacia. Pois da delegacia lá. Complicado. É muito complicado. Silvan, vamos falar desse caso lá do assalto em Santo Antônio dos Lopes, porque foi preso uma das pessoas envolvidas. Aquele assalto foi lá no Bradesco, Isso, no Bradesco, explodiram, foi dia 10 de outubro agora desse ano, explodiram lá, atacaram também num assalto muito audacioso lá em Santo Antônio dos Lopes, explodiram lá a agência do Bradesco. Já tem 5 presos e esse é o 6º, que acabou sendo preso ontem numa ação do pessoal da Senac, ali no terminal rodoviário de São Luís. Esse aí é o Mauro Sérgio Ferreira Assunção, ele tem 47 anos, estava com mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça e quando ele desembarcava aqui no terminal rodoviário de São Luís, a polícia prendeu ele. Ele já também é acusado de participar de um assalto a uma loja de venda de aparelho de telefone celular lá em Dom Pedro. De acordo com a polícia na investigação, ele é uma espécie de contato de quadrilheiros que vêm de fora, de bandidos interestaduais. Ele dá suporte, fornece ferramenta, até aluga casa para quadrilhas que vêm lá de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para cá, né? Esse Mauro Sérgio. Então, daí a decretação da prisão dele. Além dele, já tinham sido presos o Bruno de Lima, que é o Boquinha, Francisco Silva Oliveira, o Pantica, e Matheus Silva, o Erisvandro, né, todos que já estão lá no Complexo Penitenciário São Luís, e agora o Mauro Sérgio. Agora vou falar, para encerrar, uma professora lá em Santa Luzia do Paruá, envolvida com crime, Silvano. Exatamente. Essa professora, ela acabou sendo presa. A polícia estava fazendo em Santa Luzia do Paruá uma investigação, porque já haviam denúncias de pais, de alunos e tal, sobre a comercialização, o tráfico de drogas dentro da escola. Que tristeza, hein, ela inclusive ela foi presa da escola, está com uniforme ainda, ela está chorando e tal, porque a polícia começou a monitorá-la e tal, começou a fazer o monitoramento e acabou prendendo ela em flagrante, inclusive com a droga, olha lá a quantidade de droga que ela tinha na bolsa,
dentro da sala de aula e tal, e aí ela foi levada para a delegacia da polícia. Isso é uma ação da Polícia Civil. Ela foi levada lá para a delegacia de Polícia Civil, lá de Santa Luzia do Paruá, onde ela foi autuada em flagrante. Um outro indivíduo também, que está sob investigação, que a polícia acha que ele que é o fornecedor, né? Ele também já está preso lá e a investigação tem andamento. A polícia trabalha aí, Adalberto, inclusive, que isso pode ser uma rede já, que eles podem estar cooptando alunos e professores para fazer justamente essa distribuição da droga nos estabelecimentos de ensino. Que tristeza. Um Muito ótimo dia para triste. você, Silvan. Ok, bom dia, Adalberto, bom dia a todos. São 7 horas e mais 14 minutos, 7h14, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, o Ministério da Saúde aponta que o estado do Maranhão teve uma redução na morte por AIDS. Que tem os detalhes para nós, Eduardo Ericeira, vem comigo que o Eduardo está aqui em frente à Secretaria de Saúde. Eduardo, um ótimo dia para você. Boa notícia, hein? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma notícia altamente positiva aqui para o estado do Maranhão e para todo o país, já que essa redução, segundo o Ministério da Saúde, os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde, essa redução aconteceu em todo o país, uma redução de aproximadamente 16%, não só em relação aos óbitos, às mortes, como você falou, Adalberto, mas até também ao número de casos. Essa redução de 16% foi tanto para o número de casos quanto para o número de mortes em todo o país. E aí o Ministério da Saúde exemplifica aí várias situações para acontecer esse resultado altamente positivo. A questão do diagnóstico precoce, o que permite aí o início, entre o tempo do diagnóstico e o início do tratamento, um período mais curto, que possibilita aí uma recuperação, um resultado mais positivo para o paciente. A questão da testagem também foi outro ponto positivo. A questão do tratamento que está sendo ofertado, disponibilizado para aí todas as pessoas que foram identificadas como soro positivo, que quer dizer, é uma cadeia de situações aí, de algo que o Ministério da Saúde vem trabalhando para que se possa obter essa redução no número de casos e também de mortes por AIDS. Aqui há alguns números, como você já disse, Adalberto, aqui no Maranhão também houve redução, felizmente, uma notícia muito boa, no período de 2014 a 2017, lembrando que esses dados são dos últimos 4 anos. Aqui no Maranhão, de 2014 até 2017, houve uma redução de 1,7% no coeficiente de mortalidade aqui no estado do Maranhão. Parece pouco, mas se a pessoa for pensar numa situação mais ampla, num panorama mais amplo, é bastante significativo. Passou de 5,6 para 5,5 óbitos por 100 mil habitantes. Já em relação aos casos, desde o ano de 2014, também observa-se aumento da taxa de detecção de AIDS no estado. Eram 19,7 casos por cada 100 mil habitantes em 2014. Já em 2017 são 21,3 para cada 100 mil habitantes, o que representa um aumento de 8,1%. Quer dizer, detectando, como eu disse anteriormente, detectando mais rápido, é possível iniciar o tratamento mais rápido também, e aí o resultado lá no final se torna mais positivo. E aí um outro dado importante, a grande maioria dos casos é registrado em homens. Cerca de 70% dos casos, isso aí já em todo o país, 70% dos casos é registrado em homens. E aí um outro alerta do Ministério da Saúde, a grande maioria são pessoas jovens de 15 a 39 anos. Cerca aí de, 73% dos casos é em homens e 70% é nessa faixa etária, de 15 até 39 anos de idade. O Ministério da Saúde já anunciou que a partir do próximo ano, a partir já de janeiro de 2019, a rede pública de saúde passa a oferecer o autoteste de HIV para populações-chave e pessoas em uso de medicamentos de pré-exposição ao HIV, que vai permitir ainda um diagnóstico ainda mais precoce, mas primeiramente apenas para algumas cidades do estado de São Paulo, Minas Gerais, também para a capital Manaus, capital do Amazonas, também para a cidade de Salvador e posteriormente aí sim para todo o país, isso já a partir de janeiro de 2019. Voltamos com você no estúdio, Adalberto. Uma ótima quarta-feira a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Um ótimo dia para você também. Confira agora o nosso giro de notícias. Um levantamento realizado pela Companhia Energética do Maranhão mostrou que até o dia 17 de novembro, 1.658 postes de iluminação em vias públicas foram danificados em decorrência de acidentes de trânsito. No mesmo período, 274 acidentes foram de colisões com postes em São Luís e região metropolitana. O levantamento apontou ainda que na capital, entre as vias com maior número de acidentes estão as avenidas Jerônimo de Albuquerque, Daniel de Latouche, São Luís e de França.
O Ministério da Educação lançou ontem o programa Escola do Adolescente, que vai oferecer, por meio de uma plataforma digital, formação e apoio técnico a professores e gestores de escolas públicas. O objetivo é melhorar o desempenho de estudantes do 6º ao 9º ano. De acordo com os últimos dados disponíveis em 2017, 45% das escolas não alcançaram a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. Os estados e municípios devem fazer a adesão ao programa de 10 a 31 de dezembro. Começa amanhã e vai até sexta-feira, dia 30, o primeiro seminário Sabor de Negócios em São Luís, promovido pelo Sebrae Maranhão, no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana. O encontro tem o objetivo de fortalecer as conexões da cadeia produtiva de alimentos e bebidas da capital. Durante todo o evento, haverá palestras, oficinas, seminário, painéis e encontros de negócios. Para se inscrever, os interessados devem acessar o endereço eletrônico sistema.ma.sebrae.com.br. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a retomada do programa de parcelamento de débitos fiscais aqui no estado, hein? E mais, prefeitos do Maranhão irão apresentar pauta de reivindicações ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Assunto para John Coutrin. Depois do intervalo, são 7h20. O Bom Dia volta já já. São 7h22, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. O governador Flávio Dino editou 2 medidas provisórias esta semana para a retomada do programa de parcelamento de débitos fiscais. A iniciativa permite redução de multas e juros para pagamento à vista ou parcelado aos contribuintes em atraso. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Zibeiro Alves. Secretário, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo ao programa Bom Dia Maranhão. Bom, essa retomada aí do programa de parcelamento de débitos fiscais, dessa vez contemplando o IPVA, quais são os impostos que são contemplados aí? Bom, nós temos, Adalberto, contemplados o IPVA e o ITCD. É uma oportunidade ao contribuinte para a regularização de suas dívidas, para a regularização de seus débitos em condições assim, extremamente favoráveis. E principalmente é importante nesse contexto de crise econômica que o país atravessa. Bom, aí o contribuinte às vezes fica imaginando o seguinte: não, eu vou, já que há um parcelamento esse ano, vou esperar, aguardar, porque ano que vem deve ter outra vez, ou daqui a 6 meses, enfim. Mas não é bem assim, né? Primeiro, a consciência do contribuinte, da necessidade, inclusive, de o nome já diz, né, contribuinte, contribuir com o próprio Estado, à medida que esses impostos vão realmente ser utilizados, há uma destinação para esses recursos, que é a melhoria, inclusive, da qualidade de vida de todos nós, né? Por isso é que nós não podemos fazer todos os anos um programa de regularização fiscal. Em alguns casos, alguns tributos, alguns impostos, isso não depende exclusivamente da vontade do governador do estado do Maranhão. E é por isso que isso é uma oportunidade única. O contribuinte pode fazer o pagamento do seu débito, seja do IPVA, seja do ITCD, com redução de imposto e juros, ou seja, redução integral, 100% de redução, 100% de desconto de juros e multa, tanto do IPVA quanto do ITCD. E ainda é possibilitado a esse contribuinte fazer o parcelamento do seu débito. Em condições normais, você pode parcelar em apenas 3 vezes e sem desconto de juros e multa. Esse parcelamento, essa medida provisória editada pelo governador Flávio Dino, permite que seja parcelado em até 12 vezes, com redução de 60% de juros e multa. Então é uma oportunidade única ao contribuinte, há uma janela de oportunidade ou de adesão relativamente curta. A gente vai ter até o dia 28 de dezembro desse ano para fazer esse parcelamento ou pagamento à vista, com as reduções que nós falamos agora há pouco, 100% à vista, 60% no caso, pagamento parcelado. Para aderir ao programa, ele obrigatoriamente tem que se deslocar até uma unidade? No caso do IPVA, ele pode fazer seja o pagamento à vista, seja a negociação do parcelamento, pode ser feita pela internet. No caso do ITCD, o pagamento à vista, ele já pode emitir, hoje já pode ser emitido com desconto de 100%, mas se houver pagamento parcelado, deve-se deslocar à agência da Secretaria de Fazenda mais próxima do seu domicílio. Depois do parcelamento feito e o pagamento aí da primeira parcela, o que acontece com o contribuinte? Ele sai daquela lista lá em relação ao sistema do Renavan, da dívida, enfim, como é que funciona? Uma vez o contribuinte tenha optado pelo pagamento ou pelo parcelamento, mesmo pelo parcelamento, deixa de haver qualquer tipo de restrição
a esse contribuinte. Ele emite, inclusive, é possível emitir uma certidão de débitos, uma certidão positiva com efeito negativa, como se fosse uma certidão negativa. Então não haveria mais qualquer tipo de restrição ou impedimento a esse contribuinte. No caso do contribuinte que faz o parcelamento do IPVA, né, ele foi lá e já se cadastrou, já fez o parcelamento. É exigido que ele, no veículo, ele tenha aquele documento, né, do ano em relação ao IPVA. Já pode ser emitido também? Já é emitido também normalmente, não há nenhum tipo de restrição. Restrição zero, é como se tivesse sido feito o pagamento à vista. Há, como a gente chama, uma suspensão do crédito, uma suspensão da obrigação. Qual é a expectativa do governo diante em números em relação a essa... A expectativa, assim, se nós tomarmos como referência os anos anteriores, é uma expectativa positiva. É uma expectativa positiva, especialmente por dar essa oportunidade ao contribuinte de fazer o parcelamento de seus débitos. Em relação ao ICMS, é uma perspectiva nossa, nós solicitamos autorização também para fazer um parcelamento especial. Uma vez saído esse parcelamento, nós, o governo do estado, o governador Flávio Dino, deverá editar também um programa especial de financiamento de pagamento dessas dívidas. A gente observou aí agora um corte do governo em relação ao custeio da máquina, né? Que não afeta investimentos. E a gente, o secretário Marcelo Tavares esteve conosco aqui falando sobre os repasses dos últimos anos, inclusive no governo Temer, aqueles repasses previstos pela Constituição, né, aos estados, e que de fato não aconteceu, não é? Como é que foi possível fazer essa conta, né, ajustar essas contas esses meses diante da crise nacional que a gente observa? Adalberto, essa é uma questão bem interessante. Primeiro, é importante nós verificarmos que boa parte dos estados da federação já não consegue honrar seus compromissos. E não consegue por uma razão. A razão da crise dos estados brasileiros é a queda do repasse do Fundo de Participação dos estados, a queda do repasse das transferências constitucionais. O Maranhão também sofre com isso. Perdemos 1 bilhão e 600 milhões nos últimos anos. É um valor significativo, é 1 bilhão e 600 milhões de reais. É evidente que isso exigiu e exige constantemente um esforço da equipe de governo do governador Flávio Dino, no sentido de reduzir custos que sejam desnecessários e, ao mesmo tempo, buscar o fortalecimento dessas nossas receitas próprias, as receitas do próprio Estado. Secretário, para encerrar, um endereço para as pessoas entrarem lá eletronicamente para aderir ao parcelamento? cefaz.ma.gov.br. Alertamos aos contribuintes que não percam prazo. O prazo vai até o dia 28 de dezembro de 2018. Nós não vamos poder fazer a prorrogação desse prazo, então por isso fica o pedido ao contribuinte de um cuidado especial com essa data. Obrigado pela entrevista à TV Difusão. Obrigado. Bom, agora nós vamos à Imperatriz, as informações da região Tocantina, chegando com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, grandes redes de lojas, principalmente as que vendem produtos eletrônicos, viraram alvo dos bandidos nesse período de fim de ano. Aqui em Imperatriz, pelo menos 2 empresas foram atacadas. A polícia agiu rápido e conseguiu recuperar produtos e também prendeu 3 suspeitos. Guilherme Souza Lima, Bruno Martins da Silva e Elias da Silva Duarte Lima foram autuados no bairro Vila Redenção 2. A operação do Serviço de Inteligência do 3º Batalhão de Polícia Militar chegou ao trio e apreendeu junto com eles 19 aparelhos de celular, um tablet, 24 chips, 6 notebooks e 2 televisores de 50 polegadas. Nós já fizemos algumas apreensões, o SI da Polícia Militar já trouxe parte do material. Aparentemente se trata de um grupo local que distribuiu, inclusive, parte dessa mercadoria em várias bocas de fumo da cidade. Esse material está sendo recuperado geralmente com pessoas que têm ligações com o tráfico de drogas. Nessas ocorrências estão sempre linkadas à questão do tráfico. Além desse registro, também este mês, outra grande loja de eletrodomésticos e eletrônicos foi alvo de grupos especializados em roubos de carga. Aparentemente trata-se de um grupo
um grupo de fora e que vai negociar essa mercadoria também fora de Imperatriz. Novembro e dezembro são os meses com maiores ocorrências no setor de atacado e varejo em Imperatriz. As câmeras de monitoramento têm se tornado grandes aliadas do empresariado. Além da prevenção, elas são fundamentais no momento da investigação contra os crimes cometidos na cidade. Vamos falar agora do drama vivido por um aposentado para conseguir uma prótese pelo Sistema Único de Saúde. Há mais de 2 anos, o aposentado sofreu um acidente e perdeu parte da perna esquerda. De lá para cá, ele tem penado muito. Valdemir tem 51 anos e desde que perdeu a perna em um acidente a trabalho, a rotina dele é essa. Praticamente todo dia na área interna de sua residência, dividida entre as idas ao banheiro. Tarefas difíceis, já que ele não consegue mais realizar as atividades dele sozinho, como vender pão e pintar portões, pois precisa ficar andando de muletas ou cadeira de rodas. O aposentado sofreu acidente em setembro de 2016 e desde esse período ele tenta conseguir uma prótese pelo SUS. O problema é que essa espera já dura mais de 2 anos, mesmo com todos os exames realizados e documentos apresentados. Que eu acho que é direito nosso, quem é deficiente, adquirir a perna pelo SUS, porque eu não posso comprar, que é 6.800. Nos documentos constam o diagnóstico dado após o acidente, paciente diabético com complicações vasculares, com ferimento na perna esquerda que teve que ser amputada e que necessita de uma prótese. Que é ruim a gente ser dependente dos outros. Que tem hora que eu fui estar com o pênis da minha mulher, que toda hora eu estou pedindo água, porque eu bebo muita água, ó. Tá vendo a garrafinha aqui, ó? Bebo muita água, e quando ela não tá, fica ruim de eu pegar. Eram essas as informações aqui da região Tocantina. Adalberto, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz, pelas informações. Agora a gente fala de política. Para falar sobre o assunto, John Coutrin. John, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre a posse lá em Bacabal. Aliás, foi transferida a data e não podia ser diferente. Claro. Né? No começo da semana, segunda-feira, o clima estava bem complicado, tenso na cidade, mas hoje acontece a posse, então, do novo prefeito da cidade? Acontece, Adalberto. Como você falou, era para ser segunda-feira, era para acontecer segunda-feira, mas diante do fato que aconteceu em Bacabal, daquela quadrilha de assaltantes que tentou roubar o Banco do Brasil em Bacabal, foi transferido para hoje. Aí na foto nós temos o novo prefeito de Bacabal, que foi eleito no último dia 28, o Edivan Brandão. O Edivan Brandão era presidente da Câmara, era até então presidente da Câmara Municipal, concorreu ao cargo de prefeito de Bacabal por conta da cassação do antigo prefeito Zé Vieira, venceu as eleições sobre o César Brito, que também é vereador, e toma posse hoje, primeiro com a diplomação, às 16 horas, e depois com uma posse na Câmara Municipal. Ele ali que foi eleito com a ajuda, Adalberto, do Roberto Costa, que é o deputado eleito Roberto Costa, e o grupo dele venceu por pouca margem de vantagem o César Brito, que era apoiado pelo antigo prefeito Zé Vieira, que foi cassado pelo TRE. Além dele, claro, também vai tomar posse na cidade de Bela Vista o presidente da Câmara, Valdinar, lá do PCdoB. Ele vai assumir porque tanto o prefeito de Bela Vista quanto o vice-prefeito de Bela Vista foram cassados, então toma posse também lá em Bela Vista, tem novo prefeito, terá novo prefeito, que é o presidente da Câmara, o Valdinar, do PCdoB. Ô John, o prefeito Dutra obtém vitória no Tribunal Regional Eleitoral por unanimidade e segue no cargo? Segue no cargo. O Dutra, lá em Passos Lumiar, apesar de muitas críticas em relação à gestão dele, mas o candidato derrotado, o grupo, a coligação derrotada, entrou com uma ação no Tribunal Regional Eleitoral que pedia, Adalberto, a cassação do Domingos Dutra por abuso de poder econômico e político. Isso foi para a pauta ontem de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral e o Dutra venceu por 6-0, por unanimidade, foi recusado esse recurso apresentado pela coligação derrotada. Ou seja, o Dutra também já tinha sido alvo de uma outra ação do ex-prefeito Josemar, também ali, do grupo do Josemar Sobreiro, e também não prosperou, também obteve vitória. Portanto, o Dutra consegue vencer na justiça, permanecer no cargo, apesar de ter sido acusado de ter sido favorecido através da máquina governamental por abuso de poder econômico político.
mas os membros da Corte Eleitoral maranhense entenderam que não ficou provado pelos adversários que ele conseguiu vencer as eleições por conta disso. Então o Dutra permanece no cargo ali de prefeito de Paços do Lumiar, ele que é aliado do governador Flávio Dino e precisa, claro, melhorar sua gestão em Paços do Lumiar, porque vem sendo alvo, Adalberto, de muitas críticas, o Domingos Dutra, até que nos últimos meses ele conseguiu melhorar, conseguiu trazer obras para o município, mas ainda está muito aquém daquelas promessas que ele fez lá na cidade de Paços do Lumiar. Ô João, os prefeitos maranhenses vão ter um encontro com Jair Bolsonaro, apresentar inclusive uma pauta aí de reivindicações? É uma articulação da FAMEM, Federação dos Municípios Maranhenses. Eles querem, Adalberto, aí entregar uma pauta municipalista para o presidente eleito Jair Bolsonaro. E essa reunião ontem na FAMEM, liderada pelo presidente Clamar Tema, e eles vão primeiro colocar algumas demandas em relação à área da saúde, da infraestrutura, da educação, principalmente em relação ao repasse de recursos. Na área de saúde, eles querem subsídios, que aumente a questão dos subsídios relacionados à saúde, a questão do Fundef, também na educação, dos precatórios, que o governo haja uma renegociação, para que não possa penalizar muito os municípios, ou seja, será uma pauta municipalista que atenda os municípios, principalmente por conta das questões de saúde, que muitos municípios maranhenses estão enfrentando dificuldades por conta daquele repasse per capita, Adalberto. Ou seja, que os prefeitos alegam que o que o SUS passa não dá para custear aí o tratamento, os custos com a saúde municipal. Então eles querem que seja reavaliada essa questão desse repasse na saúde e também na questão do Fundef, dos precatórios, também que eles vão negociar para que aí os municípios tenham um pouco mais de fôlego no próximo ano. Então essas são as principais pautas e eles devem levar isso para o presidente eleito Jair Bolsonaro, claro, no sentido de que possam aí ter mais recursos no ano que vem. Falando nisso, Adalberto, também no nível nacional, já uma discussão também aí da seção onerosa que é aí uma rediscussão da exploração de petróleo lá no Rio de Janeiro, ou seja, que o governo federal poderá aí abrir para que outras petroleiras possam explorar o petróleo e aí gerar mais recursos que poderia ser dividido com os estados e com os municípios. É isso também que está sendo discutido, está entrando em pauta, além daquela questão dos royalties, que vai ser tratado no STF, mas também tem essa questão da seção onerosa, que pode ser um recurso a mais para os estados e municípios, dependendo aí do próximo presidente eleito Jair Bolsonaro. Por falar no STF, o Supremo Tribunal Federal deve, a segunda turma, no caso, julgar o pedido de liberdade do Lula, mês que vem, agora em dezembro. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, ele liberou, Adalberto, para que possa ser pautado, julgado, o recurso da defesa do ex-presidente Lula, um habeas corpus, para que possa aí ser anulado o processo do triplex do Guarujá, em que o Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão. O que eles alegam, os advogados do ex-presidente Lula? Que o juiz Sérgio Moro, ele atuou de forma parcial no sentido de prejudicar o Lula, até porque sinalizou isso ao aceitar ir para ser ministro da Justiça do Jair Bolsonaro. Eles acreditam que isso foi um claro sinal de que o Sérgio Moro atuou no sentido de forma parcial, no sentido aí de prejudicar o Lula e favorecer o Bolsonaro. Portanto, tem isso, a avaliação que isso não pode ser colocado para apreciação ainda em dezembro, a avaliação do Fachin que possa ser analisado no dia 20, isso já foi liberado para a segunda corte do STF, cabe os ministros analisarem, é claro que é muito difícil isso passar, Adalberto, mas a defesa do ex-presidente Lula está cumprindo seu papel e espera aí, claro, que haja uma decisão favorável por conta da atuação do agora ex-juiz Sérgio Moro em relação ao processo do Lula, aí onde ele foi condenado. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Adalberto. Até amanhã. Tá, é o nosso John Coutrin. No próximo bloco, estratégias. Diante do anúncio do fim do Ministério do Trabalho, é o quadro O que vem por aí, depois do intervalo. E mais, Capitania dos Portos entrega medalha Amigo da Marinha. 7h41. O Bom Dia volta já já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, são 7h43, de volta agora para fazer projeções e falar dos desafios do próximo governo.
Um dos desafios do próximo governo é lidar com a fusão de ministérios. Um já anunciado é o Ministério do Trabalho, que vai se fundir. Nós vamos falar sobre esse assunto com o auditor do Trabalho, Hélio Bittencourt, que está aqui no estúdio. Hélio, bom dia. Bom, essa semana o Ministério do Trabalho completou 88 anos, né, de bons serviços prestados ao país. Como é que vocês no Ministério estão se preparando para esse momento já anunciado de fusão de ministérios, enfim? Será que a gente imagina que o tamanho vai diminuir, não é, diante dessa fusão? Mas a ideia é que os serviços continuem sendo prestados? Como é que o senhor avalia essa questão? Bem, nós, na verdade, não temos um posicionamento oficial ainda de qual vai ser o destino. Se fala em fusão, se fala em incorporação, enfim, não se sabe exatamente. Mas o essencial e o que se tem buscado, o nosso sindicato, o sindicato dos auditores, enfim, os servidores em geral, é que os serviços sejam mantidos. É importante que o Ministério do Trabalho ele seja visto pela sociedade como uma instituição importante, desde a questão da fiscalização do trabalho, em primeiro lugar, já que busca a eficácia e aplicação das normas trabalhistas, como na prestação de serviços diversos, como seguro-desemprego, como orientações, como expedição de carteira de trabalho. Enfim, esses serviços têm que ser preservados. Exatamente onde nós temos que saber diante dessa nova estrutura que está sendo montada. Mas se são serviços essenciais, isso com certeza. Em relação à inspeção do trabalho, a gente já observava e já falava com alguns auditores aqui sobre a dificuldade de atuação a partir de algumas medidas que foram tomadas, por exemplo, quanto à fiscalização do trabalho escravo, né? Houve uma mudança significativa esse ano em relação ao trabalho análogo à escravidão e já havia, por parte de alguns auditores, inclusive, uma preocupação em relação à limitação, digamos assim, das ações nessa área. A partir da reforma trabalhista, houve uma mudança também em relação a essa atuação desse tipo de atividade dentro do Ministério, não? Não, a reforma não interferiu na questão efetiva do vínculo empregatício. Então, sem dúvida, não houve. O que, na verdade, em relação ao trabalho escravo vem ocorrendo é que é uma constante redução de recursos para que se faça a fiscalização. Isso, com certeza, complica porque se tem uma necessidade de um grande deslocamento, o aparato da Polícia Federal. Então, é uma logística importante. Afinal de contas, nós encontramos trabalhadores em fazendas que são localizadas só por GPS. Embora seja importante ressaltar que hoje a condição análoga ao escravo ela tem sido muito comum nas cidades, principalmente no ramo da confecção. O Maranhão ainda continua liderando, infelizmente, o ranking aí. A gente viu, inclusive, no último evento, inclusive, da Superintendência do Ministério do Trabalho aqui, liderando o número de mão de obra, digamos assim, para esse tipo de trabalho, devido, inclusive, à situação, né, de exclusão, a falta de oportunidades, enfim. Essa é uma característica muito comum nesses municípios que acabam, digamos assim, contribuindo para esse trabalho que é um crime? Sim, a necessidade de trabalho gera isso, né? Então, na verdade, o Maranhão é conhecido, entre aspas, como o grande exportador de mão de obra escrava e muitas vezes se observa no dia a dia o resgate do trabalhador pela segunda, pela terceira vez, porque ele entra num sistema que ele não consegue sair, já que ele sabe dos problemas que ele vai enfrentar, da condição precária que ele vai ficar sujeito, mas diante da sobrevivência ele termina optando entre aspas, lógico, ele termina aceitando mais uma vez aquela condição, uma vez que ele não tem como sobreviver. Qual é o quadro que se encontra quando por exemplo, numa fiscalização, não é observado esse tipo de trabalho? Qual é a realidade que se observa no local? Bem, na verdade, é a realidade de degradação muito grande. Desde um consumo precário de uma água que muitas vezes ela vem de uma cacimba, de algum ponto onde os próprios animais se alimentam e se lavam, bebem também se lavam naquele local. As condições de alojamento normalmente muito precárias e equipamento de proteção nenhum. Então os trabalhadores realmente são sujeitos a acidentes de trabalho e inclusive a riscos de animais, né, no ambiente rural, picadas de cobra, entre outros. Em relação ainda à questão da possibilidade de uma fusão do Ministério do Trabalho, eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais aquilo que vem sendo discutido, principalmente pelos auditores, quanto à manutenção da atividade, né, e da prestação de serviços à população. Pois é, o que tem que ser buscado, na verdade, é conscientizar, se bem que esse termo não é muito ideal, mas é mostrar o trabalho da fiscalização, tendo em vista que há uma importância muito grande. O nosso trabalho ele começa desde um primeiro momento, a verificação se os trabalhadores estão realmente sendo registrados.
você tem muito aquela ideia de que a fiscalização protege o trabalhador. Na verdade, o direito do trabalho ele veio para isso. E a fiscalização ela entra em campo para exigir o cumprimento da norma trabalhista. Então se passa por esse início, o vínculo empregatício. A partir do momento que ele é oficializado, o próprio governo arrecada. Esse trabalhador passa a estar assegurado de acidente de trabalho, no caso de um infortúnio. Enfim, a partir do vínculo oficializado, ele já passa a ter efetivamente seus direitos, não vai precisar buscar uma solução judicial. E como se busca muito, como se fala muito sempre na questão da arrecadação, hoje a fiscalização do trabalho tem como um outro grande marco, além dessa fiscalização social, é a questão do FGTS. Então, na verdade, a cada ano se aprimora, os próprios auditores desenvolvem sistemas e se busca, na verdade, uma apuração. Então, a gente tem conseguido levantar um débito do FGTS muito grande e o FGTS, além de ser uma poupança do trabalhador, é um valor que é utilizado pelo governo federal para fins de obras de habitação, de saneamento básico. Então, é um fundo essencial, que, na verdade, é uma fonte de custeio para o governo a um custo barato, uma vez que o FGTS ele tem um rendimento mais baixo do que os outros investimentos. Essa questão relacionada ao depósito do FGTS, que não é feito muitas vezes pelas empresas, há um comparativo entre estados da federação sobre essa prática? Como é que está o Maranhão em relação a isso? Existem dados comparativos sobre o assunto ou é um problema geralmente nacional, inclusive? Não, é um problema nacional. Na verdade, a gente apura a nível nacional não existe um desequilíbrio em um estado que recolha mais ou recolha menos. Na verdade, há uma necessidade constante de acompanhamento e esse acompanhamento ele é feito, inclusive, hoje até por uma forma bem direta, porque hoje nós acompanhamos os interiores e encaminhamos correspondência para que, deixando claro, estamos conscientes de que você não está depositando e estamos chegando a você. Auditor do Trabalho, Hélio Bittencourt, obrigado pela presença aqui no estúdio. Parabéns ao Ministério do Trabalho pelos 88 anos. Vamos aguardar os próximos passos para ver como que essa situação realmente fica em nome, claro que há uma apreensão dos trabalhadores, da sociedade, e há uma torcida para que, de fato, essa estrutura não diminua. Na verdade, o interessante é que seja ampliada, inclusive. Obrigado pela presença aqui. Nós é que agradecemos e também esperamos que possamos continuar exercendo essa função importante para a população e para os trabalhadores brasileiros. Obrigado mais uma vez. A Capitania dos Portos homenageou ontem várias personalidades com a medalha Amigo da Marinha. O repórter Jairo Martins acompanhou. A data tem um significado todo especial para a Marinha do Brasil. Essa data, que é o dia de 6 de novembro, ela marca o aniversário do almirante Maximiliano da Fonseca, que foi o ministro da Marinha de 1979 a 1985. E ele criou várias coisas, ele que implementou a mulher na Marinha e ele que criou o programa Antártico também, o programa nuclear da Marinha. Tudo criação dele. E uma das criações dele de grande relevância também foi a criação do Amigo da Marinha, da medalha Amigo da Marinha, da Sociedade dos Amigos da Marinha. Como forma de comemorar esta data, pessoas sem vínculo funcional com a Marinha, mas que auxiliam nos trabalhos desta importante instituição, foram condecoradas com a medalha Amigos da Marinha. É uma forma achada do reconhecimento a essas personalidades e o cidadão que faz pela Marinha antes de ser cooptado, vamos dizer assim, para integrar a SOAMAR, que é a nossa associação. Então a Marinha reconhece e a medalha acaba virando, na realidade, a opção dele vir para a SOAMAR para continuarmos a divulgar, a difundir e espraiar no meio da sociedade civil todos os projetos da Marinha. Entre as personalidades homenageadas, o desembargador Ricardo Duailib, presidente do TRE no Maranhão, e Nair Portela, reitora da Universidade Federal do Maranhão. Eu tenho uma ligação sentimental com a Marinha em relação ao meu pai. Meu pai, embora ele não fosse militar, mas ele foi durante praticamente quase 3 décadas diretor administrativo da Companhia das Docas do Maranhão, tendo o seu sangue o seu DNA, no meu corpo e meu sangue, eu pude participar agora das eleições e ter esse mesmo relacionamento, essa mesma parceria exitosa com a Marinha do Brasil. Essa homenagem é fruto desse trabalho da Justiça Eleitoral. E eu, por ser o presidente, estou aqui apenas representando a nossa Justiça para receber essa condecoração. As relações com os nossos profissionais são muito fortes. Isso é muito importante para todos nós, para o crescimento do Estado, para o crescimento do Brasil. Então, esse momento é um momento de muita alegria. A Universidade agradece esse reconhecimento. Uma noite não só de homenagens, mas de fortalecimento de parcerias
que aproximam a Marinha da sociedade. É uma forma da gente também cultivar os nossos valores, cultivar os nossos vultos, as nossas datas, transmitir isso para a sociedade. E esses parceiros da sociedade que fazem isso conosco, com atividades sociais, atividades culturais, esportivas, eles estão sempre conosco, eles têm que ser valorizados e hoje a gente entrega a medalha para eles em comemoração a essa data e também em relevância, em prestígio para eles que sempre nos ajudaram. São 7 horas e mais 54 minutos e atenção, hein? Nós vamos ao vivo agora com o repórter Eduardo Ericeira, que está nesse momento na Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção. Para lá foi conduzido o delegado Tiago Bardal nesse momento, agora pela manhã, não é isso? Ainda há pouco, Eduardo. Você. Pois é, Adalberto, voltamos a falar ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão, agora da sede da Secor, no bairro do São Francisco, passar algumas informações já confirmadas que recebemos. Estão presos, além do delegado, como você disse, o delegado Tiago Bardal, ex-superintendente da SEI, que ele foi preso na manhã de hoje, no condomínio que mora no bairro do Parque Shalom. Também foram presos aqui em São Luís o investigador de Polícia Civil, João Batista de Souza Marques, conhecido como Batistinha, e também a segunda informação que a gente teve está lotado na Delegacia do Consumidor, mas na época dos crimes que estão sendo investigados pela polícia, ele estaria lotado também na SEI. A gente vai pedir para o nosso repórter cinematográfico Gabriel Martins mostrar aqui, movimentação muito grande aqui no prédio da Secor, inclusive de policiais. No município de Imperatriz, outras 2 prisões, 2 advogados, o Herter Ferraz Júnior e Ari Cortez Prado Júnior. O nome da operação é a Operação Jogo Duplo, desenvolvido pela Polícia Civil em parceria com o Ministério Público. Foram cumpridos 4 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão nas casas em que ocorreram as prisões. Essas ordens foram da primeira vara criminal de São Luís pelos crimes aí que estão sendo investigados. É uma investigação conjunta desde o primeiro semestre deste ano. Segundo a polícia, é uma organização criminosa que tem por objetivo extorquir outros grupos criminosos. Eles são acusados de compor uma organização criminosa que vinha a receber parcelas em dinheiro dos assaltos a bancos que aconteciam aqui no estado e iria inclusive dar proteção mediante o pagamento de propina a criminosos que compõem o crime organizado. Essa engenharia criminosa se deu entre os anos de 2015 e 2016, quando o Tiago Bardal ainda era superintendente da SEIC. Nessa época também que o investigador da Polícia Civil trabalhava na Superintendência Estadual de Investigações Criminais. É uma investigação paralela àquela outra que envolve o crime de contrabando. Foram apreendidos nessa operação computadores, celulares e também pendrives, só confirmando, a Secretaria de Segurança Pública vai realizar uma coletiva daqui a pouco, às 10 horas da manhã, para passar mais informações, mas as informações já foram obtidas aqui pela gente, a gente antecipa aqui no Bom Dia Maranhão, na TV Difusora. Voltamos ao estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações, imagens exclusivas, você viu nesse momento, o delegado Tiago Bardal está lá, nesse momento, você viu, as imagens mostraram, nosso Eduardo Ericeira trazendo a informação, a operação que está acontecendo agora pela manhã, mais detalhes ao longo da nossa programação e no portal MA10. Vamos falar de esporte? Vamos lá, Laércio Júnior, um ótimo dia para você. Um ótimo dia, Adalberto. Pode ser essa operação aí, amanhã a gente tem mais detalhes do esporte, mas o que você destaca hoje para nós? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Copa do Nordeste para amanhã, vamos falar do Sampaio Corrêa, porque tem uma informação importante. Ontem à tarde circulou de que o Marcinho Guerreiro seria demitido, que não continuaria no comando técnico da equipe do Sampaio Corrêa. E nós procuramos colher a informação precisa. Ouça o que disse por telefone o Marcinho, que está de férias, já pensando na próxima temporada, mas descansando depois da desgastante reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, onde ele venceu 5 partidas, somando todos os treinadores. O Sampaio também só teve 5 vitórias com os outros técnicos. Ouça o que disse o Marcinho em relação à sua continuidade ou não no comando da Bolívia Querida. O presidente já me ligou, conversamos, acertamos algumas situações. Ele vem quinta-feira, sexta-feira a gente senta para conversar, porque tem uns nomes, né, para fazer pré-contrato e resolver toda a situação de pré-temporada. E ele também já fez o planejamento dele sobre a folha de pagamento, sobre essas situações, né, as partes de logística, de pré-temporada. Então, agora é só esperar ele chegar para a gente sentar na sexta e começar já a fazer pré-contrato de jogador e as coisas começarem a andar. A gente sabe que no futebol rola muito boato, né, também. Eu sou ainda treinador de Sampaio, como o Sérgio me ligou, como eu te falei, ele me ligou, a gente botou em
em prática algumas coisas, porque ele está resolvendo muitas situações lá, né? Estava no Rio, agora está em São Paulo, vai voltar para o Rio, chega na quinta, para a gente sentar na sexta e resolver a situação dos jogadores que a gente tem pendente para fazer pré-contrato para dia 10 se apresentar. Pois é, Marcinho continua mais um boato que sai de dentro do próprio Sampaio Corrêa e depois eles tentam espalhar, dizendo que foi a imprensa esportiva que acabou jogando essa notícia no ar, né? Um fato que desprestigia o profissional maranhense. Obrigado, Laércio. Um ótimo dia para você. Um abraço. A gente vai ficando por aqui com o nosso Bom Dia Maranhão. Para você, uma ótima quarta-feira. Amanhã a gente se encontra às 7h.